Oi gente, tudo bom? Oi. Olha aí a Ruth. Hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Tutui, o Arthur, nosso filho, que hoje é dia 24 de agosto, foi o dia que ele nasceu. Nos concedeu a honra de ser pai e mãe. Aqui tá o balãozinho dele, que ele adorava balão. E a gente vai preparar algumas coisinhas que lembra ele durante esse dia. A gente comprou o balão, comprou o pirulito que ele gostava, aquele guarda-chuvinho de chocolate. Vocês vão ir conferindo, tá bom, pessoal? Né, Ruth? Que ele merece essa homenagem, sempre o aniversário dele. Ele gostava muito de fazer bolo, evento do aniversário. Então a gente nunca deixa de comemorar, mesmo se a distância seja o céu e a terra. Ele sempre estará conosco. Sempre, sempre. Sempre ele está dando sinais pra gente que ele está presente em nossas vidas. Ó, e hoje, que é o dia 24, que é o dia do nascimento dele, né? Tá bem o dia como ele nasceu, frio, frio, frio. Bem assim. E aqui é a praça de Caxias, onde ele adorava passear com a mamãe dele. Ele adorava vir tocar as pombas, olhar o chafariz. Pra ele era uma diversão. E hoje a gente vai fazer. Vamos dar uma homenagem a ele. Hoje ele estaria fazendo 6 anos de idade. E ele merece. Porque ele continua nos cuidando. E a gente continua aqui, ó. Agora a gente vai subir pra casa, dar uma organizada, como a gente sempre falou. Tá sendo super divertido com esse balão. A gente começa a tirar um pouquinho da dor e pensar como ele estaria se divertindo. Lá vamos nós de novo. Cafezinho tomado. Onde é que será que a gente vai com esse balão? Aguardem. Chegou em casa. Tá muito frio lá fora, gente. E agora a gente vai passar o nosso dia. Tem Estrelinhas. por quê? Por que da estrelinha será? Verdadeiro Capitão América. Pirulitos e os guarda-chuvinhos. Uma vez eu comprei. Esse pau, Thierry, vou comprar os guarda-chuvinhos, que isso aqui lembra a infância de todo mundo, né? Mas vamos ver se ele vai gostar. Ele adorou. Vai ficar bem legal. Vocês vão acompanhar nós nesse dia incrível. Eu fiz o bolo que ele gostava ontem. Já deixei prontinho, o bolo de cenoura, que tem até um outro vídeo falando dessa receitinha. E depois... Ai, o bom é que aqui ele não vai me fugir, esse balão. Vou deixar ele ali, ó. Ele não pode. E depois eu vou fazer a calda, eu vou preparar o café da tarde, como a gente fazia sempre como família. Tô um pouco emocionada sim, faz parte, porque o dia que o primeiro filho nasce também uma nova versão de mulher. Nasce a coragem, nasce a persistência e o amor multiplicado. Então, eu me tornei uma nova mulher há 6 anos atrás, com muita vontade de viver, um pouquinho mais evoluída, muita determinação em ser um ser humano melhor, porque eu tinha um propósito grande que era o meu filho, que estava ali precisando de mim, pequenininho, tão indefeso, mas eu não imaginava que ele fosse ser tão forte, tão guerreiro quanto ele foi quando enfrentou o diagnóstico. É uma maior alegria poder compartilhar hoje com vocês, através desse canal, sobre a história do nosso pequeno Arthur.
porque o nosso amor só multiplica. E hoje um dia pode ser um dia de saudade, um dia de muitas lembranças, mas é um dia também para sorrir. E a gente vai seguindo aqui. Eu e o papai do Arthur vamos de novo dar uma saidinha, comprar o resto das coisas para o nosso café, em especial Arthur, como ele gostava. A gente acabou de passar na padaria, pegar mais umas coisinhas e vamos indo lá. Já vai ficar prontinho o nosso café delicioso, como ele gostava. E a gente vai contar pra vocês como que ele falava quando a gente ia fazer o café da tarde no sábado. Olha que lindo, o sol resolveu aparecer. Barulhão da cidade, gente. Alguns que acompanham toda a nossa trajetória sabem da grande jornada que o Arthur encarou, que com 2 aninhos a gente descobre um diagnóstico de hepatoblastoma, que é um câncer que acomete, um tumor que acomete o fígado, que deixou a gente totalmente desestabilizado, mas em nenhum momento a gente ficou sem fé, sem esperança, porque a gente encarou aquela trajetória com muito amor, com muita união, com muito encorajamento por ele mesmo. E com os 3 aninhos de idade, o Tutui partiu no Dia Mundial do Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Então, por isso que a gente sempre traz essa metáfora de herói, uma porque ele mesmo se intitulava herói, quando ele tinha o catéter central. Então, quando era pulsionado o catéter, ele dizia que era o escudo do Capitão América. Então, ele batia no peito assim, ele dizia, ó, Capitão América. Então, digamos que ele se assemelhava muito, ele se identificava muito com o Capitão América. E a gente foi vendo que ele tinha uma força de herói mesmo, então a gente colocava isso muito na mente dele, a gente trazia muito o lado positivo para encarar tudo aquilo, que como se fosse uma missão, como se fosse algo que a gente, que estava na nossa vida, que nós tínhamos que encarar, mas a gente não ia desistir, a gente ia seguir, nós como família. E a gente passou uma jornada muito intensa entre internações, quimioterapia. A gente foi fazer um tratamento bem na época de uma pandemia, então isso dificultava da gente poder conviver com a nossa família. A gente não podia receber visitas porque ele tinha imunidade baixa. Então isso fez com que a gente tirasse forças interiores, nós 3, eu, o Kleber e o Arthur, e ser grato todos os dias, cada coisa que a gente recebia, cada notícia, cada palavra de conforto. Então foi e é uma história que a gente precisa de contar ao mundo, a gente precisa trazer com o intuito de trazer uma reflexão, uma motivação. Não é um intuito hoje em dia pegar e trazer como um martírio ou como uma penalidade, e sim como uma inspiração, uma ressignificação da dor profunda ao amor, à vontade de viver, à vontade de fazer as coisas acontecer. Porque o nosso filho,
ele trazia isso muito todos os dias nas internações. Não importava o que estivesse acontecendo, ele podia estar preso a um fio, que era a bomba de infusão, trazendo a quimioterapia toda, aquela bomba para o corpo, e ele estava lá sorridente, brincando, fazendo folia, tocando a vida, a um ponto de ele dizer um dia que o hospital era a casa dele. Ele se sentia tão familiarizado no hospital, tão seguro, de tanto eu como o Kleber preparávamos ele com muita calma, com muito equilíbrio para ele encarar aquela jornada, que ele dizia que o hospital era a casa dele, a gente era acolhido, a gente era bem recebido dentro daquele hospital. Então o Arthur, ele fez uma história linda, tanto de transformação dentro da família, quanto das pessoas que conviveram com ele. E a gente é muito feliz em poder ter sido pais de um grande herói. Eu acho que até quando Deus permitir e eu estiver aqui, eu vou falar com orgulho, eu vou falar com emoção, sim, porque eu sou mãe, o amor faz parte, mas eu vou falar assim dele com muita maestria, com muita coragem, com muita vontade de viver, que é isso que ele tinha. Ele não dava créditos à doença, ele levava a vida brincando. Mesmo que ele se olhasse no espelho e visse totalmente carequinha, ele tinha orgulho daquela carequinha dele. É como se todas as crianças tivessem, de certa maneira, perdido o cabelo numa fase etária da vida, como vão para a escola, ele assimilava isso também, de tanto equilíbrio que ele tinha. E a gente tem sinais o tempo todo que ele está perto de nós. E nesse dia tão especial, eu não poderia simplesmente deixar passar, eu não precisaria... A vontade é de ficar na cama sem existir e deixar passar um dia batido, sendo que eu aprendi isso com o meu filho, que não existia dia difícil, existia dias a ser superado, e a diferença era de como eu ia encarar aquele dia. Hoje foi o dia que eu me tornei mãe, que o rumo da minha história mudou, que o meu filho deu sentido à vida e ele não está presente aqui. Assim como o dia que ele faleceu também é um dia impactante. Então, o que eu vou fazer com esse dia? Eu vou me enterrar em vida, eu vou sofrer profundamente, ou eu vou tirar esse dia para homenagear ele? Então, é como eu enxergo aquela adversidade. Se eu falar para vocês que eu não sinto falta, que eu não sinto saudade, eu vou estar mentindo, porque eu sinto falta, sinto saudade. Não tem como desconstruir uma mãe, uma pessoa que se dedicou tanto, uma pessoa que sempre amou tanto. Eu sinto falta o tempo inteiro. A diferença é que eu me apego tanto na fé quanto no propósito de vida, de fazer valer a pena, de fazer a história dele ser motivação para as outras pessoas, né? Então, o Arthur nasceu no dia 24 de agosto de 2018, quando fazia um mês que a minha mãe tinha falecido. Então eu me torno mãe e perco a minha mãe. Então ali começa mais uma etapa do meu despertar. Por que o luto estaria tão presente, tão na minha vida? Eu me torno mãe e perco a minha mãe. Eu não dou aquele tempo de sentir dor, porque o amor é tão gigante quando a gente tem um serzinho tão inofensivo, tão lindo, tão maravilhoso, que tu quer gastar toda a energia do mundo só para aquela pessoa. Tu não quer saber de dor. Não que eu não amasse a minha mãe,
E a história da minha e com a minha mãe foi linda também. Ela enfrentou um Alzheimer, ela perdeu a memória totalmente e a gente teve juntas até o findar praticamente. Eu me dediquei tudo que eu podia me dedicar com a minha mãe, só que chegou um determinado ponto da vida que ela foi para casa de repouso e eu continuei fazendo tudo que tivesse ao meu alcance. E quando chegou o findar dela, eu vi até como uma dádiva divina, porque a morte também é um milagre. As pessoas têm receio de falar da morte, mas ela é um milagre porque a minha mãe partiu e eu me tornei mãe, podendo me dedicar ao tempo que fosse com meu filho. E aí transformou a minha vida completamente. Eu me dediquei à maternidade. Tinha já esse meio do desenvolvimento pessoal que eu trabalhava aos poucos, que eu também me autodescobria, estudava, tentava entender um pouco da mente humana, entender o que a espiritualidade tinha a ver com a mente humana, o que Deus tinha a ver com a mente humana, o que o inconsciente faz com a gente e tudo um misto de muitas emoções e eu ressignificando toda a falência de família que eu tinha tido, porque a gente estava vindo de um casamento fracassado e reconstruindo uma família. Eu e o Kleber, a gente se reconstruiu a partir do nascimento do Arthur. Então, ele fez muita gente tem essa crença que o filho separa. E na verdade, ter um filho faz tu se tornar melhor. Tu tem aquele tempo de qualidade com o teu parceiro, com o teu companheiro ou tua parceira, enfim. E o Arthur fez a gente se respeitar, se enxergar como marido e mulher, batalhar um pelo outro. Então nosso casamento começou a ser reconstruído através da vinda do Arthur. Embora o Arthur também veio numa adversidade, ele veio num momento que findou tanto a história da minha mãe, que estava findando a nossa história, mas ele veio como um verdadeiro herói, salvando nós de ir para um fracasso, de entrar num fluxo repetitivo de erros. Então, é maravilhoso tudo que a gente passou com o Arthur. Ele fez reconstruir uma família. E eu vivi a maternidade completamente. Eu não me importei pro lado profissional. Eu fazia o que estava no meu alcance, sim, como profissional. Mas eu não me importei se eu estava, digamos assim, financeiramente apertada. Eu não me importei se tinha que esperar provisão divina, que se o Kleber tinha que ser o provedor de tudo. Eu só me importava em fazer o melhor para ele na primeira infância, cuidá-lo, amá-lo, conduzir tudo, ensinar, tirar aquele tempo para me dedicar somente a ele. E isso para mim era o meu maior sonho realizado. Poder ter a minha maternidade, poder exercer minha função de mãe, de esposa, de cuidados de casa. Isso não tinha. Isso para mim foi a maior riqueza que eu tive em vida. E em virtude de tudo que aconteceu com a pandemia, os altos e baixos, no final de 2020 a gente descobre um diagnóstico muito triste, que a gente achava que fosse uma coisa simples de se resolver e era um câncer. E a partir dali a gente começou a lutar, né? Porque eu jamais me via como derrotada. Eu pensava, eu recebia o diagnóstico sozinha e eu pensava, eu não posso me desesperar por ele, não posso me desesperar pelo Kleber, porque a gente precisa estar forte, os três, para encarar tudo isso junto. E ali a gente começou a buscar força infinitas da fé de todos, o amor de todos. A gente viu o amor muito das pessoas expressado através da própria dor dessa doença.
todo mundo muito comovido, muito prestativo. A gente viu o amor de Deus nas pessoas, porque todos mandavam: eu tô fazendo oração, eu tô fazendo prece, eu tô fazendo um trabalho, eu tô fazendo corrente, eu não sei. Era todas as religiões. Se eu falar só de uma, eu vou estar sendo injusta com todos que deram um amparo espiritual para nós, seja do macumbeiro, ao católico, ao espírita, ao evangélico. Todos foram muito importantes na nossa trajetória e a gente é muito grato por tudo. Então, a gente encarou aquilo porque a gente tinha um alicerce espiritual, uma força que nos elevava. E por isso, a gente nunca desistiu. Por mais que a gente chegasse a um ponto que a própria médica, uma das médicas que falou para nós que não tínhamos mais o que fazer, quando a gente está conseguindo ganhar o jogo para transplantar, porque até isso nós tínhamos conseguido. O Kleber e eu éramos doador compatível, e isso é raro de acontecer. Doadores compatíveis, rápido assim. O papai e a mamãe poderiam salvar a vida dele. O papai já tinha feito todos os exames. Quando a gente continua o protocolo de químio, limpando o pulmãozinho dele, o que estava no fígado se alastrou, levando tudo o que a gente tinha de esperança. E a gente entra para os paliativos. É uma fase que as pessoas pensam: meu Deus, não tem mais o que fazer. Tem o que fazer dentro dos paliativos. Os paliativos vêm ensinar que tem o que fazer. O que tu tem que fazer é viver intensamente. É ir lá, é curtir, é fazer tudo que tu não fez a vida inteira. É se permitir, é levar. A gente não deu tempo de levar ele conhecer o mar, porque foi muito rápido. Mas é o tempo, o paliativo é aquele tempo que tu tem que ter com a tua família, é aquele tempo que tu tem que tirar para fazer a comida que tu gosta, de sorrir, de se permitir, não existe não ter o que fazer. Então, a gente encerra essa missão do Arthur nos paliativos exatamente no Dia Mundial do Câncer Infanto-Juvenil. Dia Mundial do Câncer Infanto-Juvenil. Ele encerrando a carreira dele aqui na Terra como um verdadeiro herói, salvando vidas, minha, do papai, das pessoas que amavam, de todos que descobrem a história dele. Eu tenho muito orgulho de falar a história dele. E também, através da doação de córneas dele, 2 pessoas, ele queria ser herói de alguém, ele se tornou herói de alguém através da visão dessas pessoas. E ele continua impactando vida. E hoje é um dia, sim, que a gente fazer tudo que ele queria fazer. Tudo. O hambúrguer que ele gostava, o balão pra brincar, pegar o herói dele. Isso é chorar, sim. Chorar porque o amor existe. Ficou baixinho. E aí, pessoal? Quem que aprendeu a fazer esse bolo? Dindo Vini. Diz. Cadê o Dindo Vini?
Diz que tu ajudou a mamãe a fazer esse bolo. Chegou a hora desse grande café. A gente tá troca e troca de lugares. Mas a gente tá muito feliz. Olha só. A gente colocou as nossas canecas normais. A gente não colocou louças refinadas nem nada. E a grande canequinha dele que ele adorava. O cachê dele. Vamos comer então. O que ele mais fazia, gente, era comer. Não importava o que ele estava enfrentando, ele comia muito, noite e dia. Vocês podem ver nas redes sociais dele, quando a gente posta algum videozinho e outro, tem sempre ele comendo. Era a coisa mais incrível. As meninas do hospital ficavam maravilhadas, porque por mais que ele estivesse fazendo um tratamento tão delicado, ele tinha uma força de vontade e ele se alimentava super bem. Era comidas saudáveis, por isso que quando dava pra ele comer umas besteirinhas, nossa, a gente liberava. Mas ele comia muito maçã, banana, frutinhas, tudo que é fruta. Eu aprendi a gostar de melão por causa do meu filho, porque eu não gostava. Então um filho sempre transforma a vida da gente, né? E o famoso pastel, né? Vocês estão servindo? Cafezinho preto, pastel. É muito bom. É um café com sensação de amor. Muito bom. Um pastel, mano. E o Capitão América, ele tem um significado muito forte. Depois que eu lembrei, tudo tá relacionado, gente. Porque Capitão América tem uma estrela no peito. E o dia que eu fui fazer esse balão, eu ia pegar um balão redondo, tipo escudo. Mas na hora, eles não me deram essa opção. E eu fiquei pensando, queria sim, mas vou soltar pro universo. Me deram a opção da estrela. E uma das cartas psicografadas que ele me enviou, quando termina a carta, ele faz um monte de estrelinha que acalenta tanto aquilo em mim, porque de manhã que antecede a carta, eu tava chorando e assistindo um vídeo do Coldplay que ele gostava. E foi a despedida dele até. E tem um monte de estrelinha rabiscada nesse vídeo. Como a gente faz comum, pega uma caneta e faz uma estrelinha. E esse vídeo, ele é bem lúdico, porque tem um heróizinho indo pros planetas com as estrelas. E aquilo ficou no meu coração. Quando eu recebi a carta psicografada pela terceira vez, mas é a quarta carta psicografada. Outro dia a gente explica melhor. Mas aí, o final da carta, que tem essas estrelinhas, meu Deus do céu, isso foi uma força. E quando eu fui escolher o balão, de novo a estrelinha, daí eu lembrei do capitão, é muitos sinais visíveis, a gente tem que estar só atento. Não, a gente não tá aqui fazendo força para ninguém acreditar ou professar de qualquer fé, cada um com a sua fé. A gente só tá mostrando que o amor nunca morre, que a gente não tá para julgar a dor de um pai e de uma mãe. A gente tá aqui também representando muitos pais que não podem expressar os seus lutos, né? Expressar o luto verdadeiramente é tu aliviar um pouco essa dor que tu tem dentro do peito. Da tua forma, do teu jeito, como tu quiser. E não te romper, te limitar que não existe. Depois da morte, vida existe. Eles continuam sobre nós. Só que nós não temos acesso a eles. Isso é se permitir querer viver isso. Para minimizar nesse mundo carnal a dor que a gente tem de perder um filho. E quem já perdeu um filho sabe como é que é essa dor. É uma dor profunda que nunca vai ter fim enquanto a gente estiver aqui nesse mundo ainda.
Qualquer pai, qualquer mãe tem a vontade às vezes de sair correndo procurar o filho ou a filha, quem for. Mas uma mãe, ela sofre mais. A dor dela é maior, é imensa. Porque é a mãe que gera, é a mãe que vai ter as dores do parto, é a mãe que alimenta quando está dentro do ventre, é ela que amamenta, é ela que cuida, é ela que dá tudo pro filho. E o pai é aquele que embala, é aquele que provê o alimento, os cuidados e outras coisas mais. Mas nunca deixe de viver seu luto. Tenta procurar entender cada vez como funciona o luto para ser melhor viver, não parar a vida, né? Porque perdeu o filho, a filha, enfim, e vivendo com isso. Porque eles querem que a gente viva. Eles querem que a gente continue o nosso ciclo de vida, mas um ciclo de vida diferente, com mais amor, com mais empatia, com mais caridade, com mais satisfação de estar vivendo pela permissão de Deus, ajudando o próximo. Aquela pessoa que entrar no luto, tu poder dizer pra ela, olha, meu luto é dessa maneira, eu me sinto bem, assim, eu choro, eu vou lá, vejo as fotos, eu vejo um vídeo do meu filho, eu me sinto realizado, grato pelos cuidados que eu dei, que eu fiz para o meu filho. Mas viver o mundo, E a gente já tá com o pé na estrada. Ah, vamos nós. Ai, vai ser bem bom. Vocês vão entender todo o propósito, tanto de hoje, desse vídeo, tudo que a gente já conversou. É isso aí. Lá vamos nós. Tá bem frio ainda aqui, mas isso não faz a gente paralisar. Nosso coração tá muito aquecido de muito amor. Mas às vezes o sol tá querendo aparecer e a gente tá seguindo no nosso propósito aqui. Que a saudade às vezes é uma distância entre a terra e o céu, mas o amor é bem maior. Então, chegou ao nosso destino, aonde o Tutui nasceu. O papai teve a ideia, porque ele sempre gostou de balão. Daí a gente falou que queria ir para um campo, que ele sempre gostou de campo, natureza. E a gente não tava fluindo a ideia de aonde a gente podia ir. Daqui a pouco o pai tem a ideia de soltar o balão. De vir aonde? Na cidade que ele nasceu, em São Marcos. E é aqui que a gente vai soltar o balão dele. O balão seguir livre. Vamos aqui nessa montanha? Sim. A gente tem muita... Nós dois vamos pegar junto o balão. A gente tem muita gratidão a toda essa cidade. Ele nasceu aqui em 2018. Agosto era bem frio. Meu Deus, é o frio que tá fazendo. E é uma dádiva poder vir aqui, agradecer a Deus, agradecer a essa cidade, sentir essa energia, agradecer a todas as pessoas que fazem parte da vida do Arthur, que torcem pela gente, que sabe a imensa dor que a gente carrega, mas a gente busca forças interiores para prosseguir. Olha o balão. Nós já vamos soltar ele. Ele adorava brincar de balão, gente, era a coisa mais linda. Até mesmo dentro do hospital, ele adorava brincar de balão. Então vai. A gente tá aqui num dilema. Quem solta o balão? Olha só, gente, então chegou o momento de deixar essa estrelinha voar até o céu, de dizer mais uma vez, filho, a gente te ama, nosso amor é infinito, é imenso como esse céu. E muita gratidão mesmo por ter nos escolhido como teus pais. E assim vai, ó, um balão. Então, se vocês gostaram, compartilhe, dá um like lá pra gente estar
fazendo mais conteúdo para vocês, contando as nossas histórias, indo em lugares, tá? É muito importante para nós estar falando a nossa história de vida. E hoje a gente contou um pouco do nosso luto, do nosso filho. Ele é a nossa história que vai ser contada para o mundo, né? Ele é o nosso mentor e está sendo o mentor de muitas pessoas. Curta, compartilha, dá um like, manda mensagem para nós aí, é muito importante. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Se inscrevam no canal. Foi.